Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez na presença de Deus. É muito bom a gente perceber a nossa constância, a nossa perseverança na leitura orante da palavra, vivendo essa experiência, a Bíblia no meu dia a dia. É a Lexio Divina, a forma de viver a leitura orante da palavra da Canção Nova, uma inspiração que o nosso pai fundador teve. Então quero convidar você a viver essa experiência, a viver aquilo que o Senhor nos convida, que é a perseverança. Isso mesmo, nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor nos propõe. Eu e você precisamos ser constantes na nossa fé e constantes também na nossa vida espiritual. E uma das vertentes da nossa vida espiritual está na meditação da palavra de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje e que cada palavra, cada direção que Deus nos der, possa cair no nosso coração e produzir frutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno. Nós vamos para mais um capítulo do livro dos Números. Anota aí, Números, capítulo 33, versículos de 1 a 56. Números, capítulo 33, versículos de 1 a 56. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Eis as etapas dos israelitas quando saíram por exércitos do Egito sob o comando de Moisés e Arão. Moisés registrou por ordem do Senhor os lugares de partida segundo as etapas. E estas são as etapas segundo os lugares de partida. Partiram de Ramsés no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte à Páscoa, os israelitas saíram ostensivamente à vista de todos os egípcios, enquanto os egípcios sepultavam os primogênitos que o Senhor tinha ferido mortalmente. Assim o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Partindo de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Partindo de Sucote, acamparam em Etã, na periferia do deserto. Partindo de Etã, retornaram a Piairote, defronte de Baal-Sefom, e acamparam diante de Magdol. Partindo de Piairote, passaram pelo meio do mar, rumo ao deserto. Depois de uma viagem de 3 dias pelo deserto de Etã, acamparam em Mara. Partindo de Mara, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e ali acamparam. Partindo de Elim, acamparam junto ao Mar Vermelho. Partindo do Mar Vermelho, acamparam no deserto de Sim. Partindo do deserto de Sim, acamparam em Dafca. Partindo de Dafca, acamparam em Alus. Partindo de Alus, acamparam em Rafidim. Ali não havia água para o povo beber. Partindo de Rafidim, acamparam no deserto do Sinai. Partindo do deserto do Sinai, acamparam em Sibrot-Ataav. Partindo de Sibrot-Ataav, acamparam em Hazerote. Partindo de Hazerote, acamparam em Rétima. Partindo de Rétima, acamparam em Remon-Farés. Partindo de Remon-Farés, acamparam em Lébna. Partindo de Lébna, acamparam em Ressa. Partindo de Ressa, acamparam em Selata. Partindo de Selata, acamparam no Monte Sefé. Partindo do Monte Sefé, acamparam em Harada. Partindo de Harada, acamparam em Mesilote. Partindo de Mesilote, acamparam em Taate. Partindo de Taate, acamparam em Taré. Partindo de Taré, acamparam em Mática. Partindo de Mática, acamparam em Esmona. Partindo de Esmona, acamparam em Meserote. Partindo de Vínculos, acamparam em Bene-Jacã. Partindo de Bene-Jacã, acamparam na cova de Gad-Gad. Partindo da cova de Gad-Gad, acamparam em Getebata. Partindo de Getebata, acamparam em Hebrona. Partindo de Hebrona, acamparam em Azion-Gaber. Partindo de Azion-Gaber, acamparam no deserto de Sim, isto é, em Cádiz.
partindo de Cádiz, acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Or e ali morreu, no 40º ano após a saída dos israelitas do Egito, no dia 1º do 5º mês. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. Foi então que o rei cananeu de Arad, que habitava o deserto do Negueb, na terra de Canaã, ouviu falar da chegada dos israelitas. Partindo do Monte Or, acamparam em Salmona. Partindo de Salmona, acamparam em Finom. Partindo de Finom, acamparam em Obote. Partindo de Obote, acamparam nas ruínas de Abarim, na fronteira de Moabe. Partindo das ruínas de Abarim, acamparam em Dibon-Gad. Partindo de Dibon-Gad, acamparam em Elmon-Deblataim. Partindo de Elmon-Deblataim, acamparam nos montes Abarim, em frente ao Nebo. Partindo dos montes de Abarim, acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, defronte de Jericó. Estavam acampados nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, entre Bet-Gesimote e Abel-Setim. O Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe: dize aos israelitas, quando atravessardes o Jordão e entrardes na terra de Canaã, expulsai de vossa frente todos os habitantes do país. Destruí todas as esculturas de ídolos e as imagens fundidas e arrasai todos os lugares altos. Tomai posse da terra e habitai-a, pois vou-la entreguei para que tomasseis conta dela. Distribuí a terra por sorteio entre vossas casas. As mais numerosas dareis em herança maior e as menos numerosas uma herança menor. Cada um ficará com o que lhe couber por sorteio. Repartireis a herança entre vossas tribos paternas. Se não expulsardes da vossa frente os habitantes do país, os que deles deixar de sobrar serão para vós como espinhos nos olhos e aguilhões nas costas, e vos hostilizarão na terra em que viverdes. Então eu vos tratarei da mesma forma como tinha resolvido tratá-los. Talvez você que está fazendo o estudo hoje fale, para que isso, né? Esse monte de nome de cidade, o que isso significa? Vamos lá. Fazendo a leitura espiritual do texto, a gente vai entender que isso aqui não é simplesmente uma lista geográfica, mas ela é uma lista espiritual. Ela revela como Deus conduziu o povo, provou, purificou e permaneceu fiel a esse povo. É para isso que nós estamos contemplando aqui essa lista. Deus permaneceu fiel. Veja que coisa linda de nós contemplarmos. Agora, cada uma dessas cidades, cada uma dessas paradas, cada uma dessas experiências tem um sentido para nós. Não é somente uma contagem ou uma memória geográfica. É uma memória da presença de Deus. Deus esteve ali. Agora, eles vão tomar posse da terra. Daqui a pouco, nós vamos concluir, né, o livro dos Números e aí vamos começar Josué. A tomada da posse não é a sequência, é a sequência do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. E aí nós vamos perceber isso, mas a terra não é apenas uma posse material. A posse dessa terra, ela é um lugar de santidade, foi o lugar que Deus escolheu para que esse povo vivesse em santidade e em justiça. Aonde você mora? É o lugar que Deus escolheu para que você viva aí, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, em santidade, em justiça. Porque Deus, desde antes da criação do mundo, Ele já tinha te escolhido para que você fosse santo e íntegro no amor. Vai dizer a carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Nós fomos escolhidos. E aí eu quero trazer aqui uma visão linda, espiritual. Os padres da igreja nos ajudam, né? Eles me ajudaram a também ultrapassar aqui a geografia. O Orígenes vai dizer assim: estas estações no deserto são graus de crescimento da alma. Cada parada é uma lição. Cada partida é um abandono do Egito interior. Meu Deus, olha que coisa profunda. Como tirar desse texto, que parece tão árido, né? Uma contagem aqui de paradas. Saiu lá do Egito, de Ramsés, foi parar lá na porta da entrada da Terra Prometida, com tantas realidades durante 40 anos. Veja só, vou repetir aquilo que Orígenes diz.
Essas estações no deserto são graus de crescimento da alma. Então, o crescimento da alma, ele demanda tempo, ele demanda aquilo que eu já disse, né? Prova, purificação e a certeza de que Deus permanece fiel. Então, ela demonstra para nós o crescimento da alma. Cada parada é uma lição, é um aprendizado. Se você for voltar para trás em tudo que nós já estudamos, você vai ver. É um grande aprendizado, mas cada partida é um abandono do Egito interior. É assim que nós devemos caminhar. Muitas vezes nós saímos do Egito, mas temos dentro do nosso coração esse Egito interior que precisa, dia após dia, ser deixado, ser purificado. Nós precisamos vencer o homem velho, aquilo que é de velho em nós, da vida velha, da vida do Egito. Então, é um processo de poda, de purificação, é um processo de provação e é um processo que Deus vai mostrando a presença dele nesse crescimento. E aí a gente vai deixando, ano após ano, o Egito interior para trás e vamos vivendo naquilo que é o projeto de Deus, a eternidade, o céu, que começa já aqui, mas ainda não plenamente. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Veja só, eu vou escrever aquilo que eu já disse. Não é simplesmente uma lista geográfica o texto estudado hoje, mas uma lista da ação espiritual de Deus na vida do seu povo eleito. É assim que acontece na nossa caminhada espiritual. Deus nos conduz e permite que sejamos provados, purificados e que cresçamos na fé de que Ele sempre permanece fiel. Vale anotar o texto de Orígenes. Essas estações no deserto são graus de crescimento da alma. Cada parada é uma lição. Cada partida é um abandono do Egito interior. Orígenes. Que coisa espetacular de nós entendermos. A nossa alma está sendo tratada por Deus. Então, a gente vai perceber, se a gente olhar para a nossa história, a gente vai perceber momentos que nós fomos provados, purificados, a gente vai ver ali, cada parada foi uma experiência de uma lição. Nós aprendemos muito. Depois, cada partida foi uma decisão de deixar o Egito, partes do Egito que estavam no nosso interior, na nossa alma. Então, Deus trabalha em nosso favor para o nosso crescimento espiritual. Agora, basta que eu e você nos abandonemos, nos entreguemos e confiemos. Não vai reclamar na hora que vier uma provação, uma purificação. Você vai entender, Deus, o Senhor está trabalhando na minha alma e eu estou aqui. Eis-me aqui. Pode fazer o que o Senhor quiser. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, obrigado por tocar em algo tão precioso ao olhar para nós, para a minha história. E eu creio que esses irmãos, olhando para a sua história, nós olhamos para nós e vemos exatamente, nós temos feito um caminho de deserto, de provação, de purificação, mas de uma certeza tão tremenda da sua presença. Quando o Senhor nos conduz, cada parada é uma lição e cada partida, Senhor Deus, é uma libertação, uma purificação do Egito interior, porque nós saímos da escravidão, mas ainda muitas vezes ficamos presos a tantas coisas de lá, sentindo saudade das cebolas do Egito, das coisas que lá tinham, daquele modo de viver, aquela escravidão, aqueles prazeres momentâneos que vinham. Mas ao contemplar Deus, o seu trabalho, o tratamento que o Senhor dá a mim, a minha alma, aos meus irmãos, a alma deles, nós só podemos dizer hoje, muito obrigado por nos tratar dessa maneira. Muito obrigado, Jesus. É isso, meu irmão. Nada acontece por acaso na nossa vida. Se nós estamos em Deus, nós teremos uma leitura muito preciosa. Eu convido você a pedir ao Espírito Santo para ativar o dom do entendimento.
O entendimento é aquela capacidade de olhar por dentro, sair da superficialidade. Eu gosto muito, eu fico até brincando, né? Saint-Exupéry sabia do dom do entendimento, quando ele vai falar lá no Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. É exatamente isso. Que Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.